Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Que prazer encontrar você aí do outro lado. É sempre uma grande alegria, um imenso prazer ter a sua companhia. Saber que você está aí do outro lado sempre alegra o meu coração. Motivo de gratidão a Deus ter você nos acompanhando todos os dias. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, estudos expositivos, estamos estudando Provérbios. Eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, hoje Provérbios 5, verso 13. Provérbios 5, versículo 13. Nós já estamos aí com quase 90 estudos aqui em Provérbios, né? Estamos indo versículo por versículo e hoje Salomão vai trazer ainda aqui, né, seguindo, falando sobre esse assunto tão sério que ele vem trazendo sobre relacionamento, sobre obediência. O verso 13, Salomão diz, sobre desprezar a correção, né? Ele diz, e não ouvi a voz dos que me ensinavam, nem inclinei os ouvidos aos meus mestres. Depois de chegarmos ao ponto mais doloroso, que foi o que estudamos no último encontro nosso, falando sobre o arrependimento tardio, reconhecer que a queda poderia ter sido evitada, né, com arrependimento depois de ter passado as oportunidades, Salomão coloca nos seus lábios, né, nos lábios, na verdade, do insensato, do desobediente, ele coloca essa confissão amarga de ter rejeitado a voz dos mestres, de ter desprezado a correção. E por ter feito isso, o desobediente sofre as consequências. Dentro do texto, Salomão traz essa evocação dizendo assim, e não ouvi a voz dos que me ensinavam. Quem rejeita a instrução cava a própria ruína. Às vezes a pessoa ouve um conselho, ouve a instrução, lê a palavra de Deus e voluntariamente resolve desprezar. Conscientemente resolve desobedecer. Nada mais do que está cavando a própria destruição. Nada mais do que está cavando a própria ruína. O insensato, ele não cai por falta de aviso. Deus sempre envia, né, usando a expressão aqui de Salomão, mestres, conselheiros. Deus sempre envia alertas. Mas, infelizmente, o insensato, ele cava a própria queda pela desobediência. Não é falta de aviso, não é falta de conselhos. A queda, ela simplesmente é fruto de uma surdez espiritual. A pessoa tapar os próprios ouvidos. A voz que hoje parece incômoda, amanhã será lembrada com dor. Eu sempre gosto de pensar nisso. Quantas pessoas hoje rejeitam a voz que aconselha, que orienta, parece estar abusando, né? Está enchendo. Amanhã, quando as consequências da desobediência chegarem, essa voz vai ser lembrada com dor. O ensino rejeitado, ele vai se tornar um lamento. A correção ignorada se transforma em uma ferida, porque não tem outra opção, não tem outra forma, não tem outra saída. O verso segue dizendo assim, nem inclinei os ouvidos aos meus mestres. Inclinar o ouvido é um ato de humildade, de rejeitar o orgulho. Hoje vivemos numa geração, e você sabe muito bem do que eu estou dizendo, de pessoas que têm dificuldade em ouvir. Eu não sei se você já teve essa experiência, e eu já inúmeras vezes, de aconselhar alguém, falar e orientar, e a pessoa vira e fala, tá bom, já sei, né? Já sei disso. Inclinar o ouvido, que Salomão usa aqui, é a pessoa parar e ouvir. Saber que aquilo é algo positivo, é algo bom. A pessoa que não para ouvir um conselho, não para ouvir uma instrução,
Estou falando algo da palavra de Deus, né? Não estou falando desse conselho ímpio, perverso que tem por aí, mas a instrução da palavra de Deus, o conselho da parte de Deus. A pessoa que não para ouvir, ela mantém no seu orgulho, o orgulho fecha o coração para a sabedoria, e a consequência é a queda. A consequência da arrogância é a queda. Lamentavelmente, tem muita gente pagando para ver, sofrendo as consequências por não ouvir. Deus avisa, Deus usa pessoas, Deus usa a sua palavra para aconselhar, para orientar. Mas a rebeldia contra os mestres nada mais é do que uma rebeldia contra o próprio Deus. Está desobedecendo o próprio Deus. Deus fala por meio das pessoas, e rejeitar os mestres, e eu volto a usar aqui a palavra mestre, que é a palavra que Salomão está usando aqui, rejeitar os mestres é rejeitar a voz divina. A disciplina rejeitada nada mais é do que a raiz da destruição. É o caminho para a morte, é o caminho para a destruição. A falta de submissão gera colheita amarga, e a sabedoria exige ouvidos inclinados para entender, para ouvir. Deus nos dá mestres, líderes, pais, pastores. Ignorar essas pessoas é ignorar o próprio Deus, ignorar a própria palavra de Deus. A sabedoria exige humildade para ouvir e para obedecer. O arrependimento tardio sempre é doloroso. Falamos isso no último estudo, Salomão continua reforçando aqui. E diante disso, fica para nós uma exortação de reflexão. Será que eu tenho ouvido a voz dos meus mestres, daquelas pessoas que Deus tem colocado para me orientar, me instruir na palavra de Deus? Será que eu tenho ouvido a voz da palavra de Deus, que eu tenho lido, tenho estudado? Ou será que eu tenho rejeitado os conselhos que Deus tem me dado? Conselhos esses para me proteger. Será que eu tenho rejeitado? Meu coração, ele tem se inclinado para ouvir? Ou tem se endurecido diante do orgulho de achar que eu sei, que eu não preciso de conselho? Parece estar sendo muito chato ficar ouvindo isso. Lembra bem, a queda começa quando nós rejeitamos a instrução. O orgulho fecha o ouvido para a sabedoria. E quem rejeita a instrução abraça a destruição. A sabedoria entra pelos ouvidos e a ruína entra pela surdez. Medita nisso. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.